Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos terminar a nossa história sobre o rei Davi. Vai ser a nossa segunda parte e última parte. Mas antes da gente começar a contar a história, eu gostaria de cantar com vocês. Já falei que eu gosto de cantar, né? Se vocês quiserem usar os instrumentos que a tia já ensinou, você pode usar. Se você não quiser usar nenhum instrumento, não use. Mas se quiser usar as mãozinhas, estalar ou bater palma, você pode bater, tá bom? A música que a tia ensinou é muito fácil, é da semana passada. Quando olho para os outros e julgo o que eu vejo, não é como Deus vê. Por quê? Porque Deus vê o coração. Vamos cantar? Quando olho para o outro e julgo o que vejo, não é como Deus vê. Ele vê o coração. Quando olho para o outro e julgo o que vejo, não é como Deus vê. Ele vê o coração. Ele vê o coração. Ele vê meu coração. Lembrou? É muito fácil, né? Vamos cantar com a tia agora? Bem bonito, tá bom? Quando olho para o outro e julgo o que vejo, bem forte, não é como Deus vê. Ele vê o coração. Quando olho para o outro e julgo o que vejo, não é como Deus vê. Ele vê o coração. Ele vê o coração. Ele vê meu coração. Muito bem, eu sei que você cantou assim muito bem. E quando a gente solta a nossa voz para cantar, a gente está louvando a Deus. E Ele gosta que a gente cante para Ele. Então, se você está triste, solta a sua voz. Não fica com vergonha, não. Pode cantar, tá bom? A tia gosta que você cante. E agora nós vamos lembrar do nosso versículo da semana passada. Olha, eu nem vou ensinar versículo novo, porque é o mesmo versículo, porque é a mesma história. O que a tia ensinou? Está escrito em 1 Samuel 16, 7b. É bem pequenininho e tem a ver com a música. Vou falar bem rapidinho, olha, você não vai esquecer mais. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7b. Você consegue falar? Sua vez, vamos lá. 1, 2 e... Muito bem, eu vou falar agora com você a última vez. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7b. Olha, você tá de parabéns, porque você decorou o versículo com a tia. Muito bem. Se não decorou, vai lá e decora, tá bom? Vamos então para a nossa história? Semana passada a tia falou que Davi foi ungido rei. Hoje Davi vai trabalhar para Saul. E também Davi vai vencer um gigante. Hoje a nossa história será Davi a serviço de Saul. Davi foi trabalhar para Saul. Hoje nós vamos ver 1 Samuel capítulo 16 e 17. Lembra que Samuel ele tinha ungido Davi como rei porque o Senhor se desagradou do coração de Saul, porque Saul desobedecia a Deus. Depois que o Espírito de Deus saiu de Saul, Saul, de vez em quando, ele era atormentado por um espírito que o deixava em depressão, deixava ele nervoso, deixava ele angustiado. Nada fazia com que Saul ficasse bem. E ele estava ficando sempre mal. Chegava esse espírito vindo de Deus que o atormentava e ninguém conhecia mais Saul. Então, os oficiais de Saul ficaram preocupados. E um oficial de Saul falou para ele assim: olha, você precisa de alguém para tocar para você quando você fica nessa angústia e você vai ficar bem.
Tem um homem chamado Jessé que tem um filho que toca harpa e ele toca muito bem. Eu sei que se ele tocar harpa para você, você vai ficar melhor. Aí Saul falou, então vai a essa família, a esse tal de Jessé e fala para o filho dele vir, porque ele vai trabalhar para mim, ele vai tocar para mim. E o oficial foi até Jessé buscar Davi. Davi estava lá no campo cuidando das suas ovelhinhas, bem tranquilo. De vez em quando ele tocava uma música, porque você sabe que Davi era um bom músico, um ótimo músico. E ele estava lá cuidando das suas ovelhas, quando o seu pai, que já era velho, já foi falar com Davi e falou para Davi, olha Davi, você foi chamado perante o rei Saul. Eu quero que você vá lá, ele quer que você vá tocar para ele, você leva a sua harpa, mas também eu já preparei alguns presentes para você levar. Você vai levar trigo, vai levar vinho e vai levar um cabrito de presente para ele. Então, vai se preparar porque você vai, amanhã bem cedinho, de madrugada, você vai sair para levar os presentes e ir para o palácio conhecer o rei e ficar com ele lá. Davi acordou bem cedinho e foi até o palácio para ver o que o rei Saul queria falar com ele. Ele foi até lá. E Davi foi até Saul e ele chegou num dia que Saul estava muito mal. Saul estava muito triste e Davi chegou e começou a tocar para Saul. E aí, Saul se acalmou e ficou bem e pôde descansar e ficou bem melhor. E Davi continuava. Toda vez que Saul ficava ruim, ficava angustiado, ficava com aquele espírito atormentando ele, Davi ia lá e tocava para ele e ele se acalmava e dormia. E chegou um tempo em que os israelitas entraram em guerra contra os filisteus. Entre Socó e Azera se acamparam os filisteus numa colina. E na outra colina acamparam os israelitas. Todos os homens mais velhos foram para a guerra junto com Saul. Mas Davi, como ele era um jovenzinho, talvez uns 17 anos, Davi voltou para casa para ficar com seu pai. E foram 3 irmãos de Davi: Eliabe, Abinadab e Samá. Eles foram com o rei para a guerra. Os filisteus, eles queriam invadir Israel de qualquer jeito, porque eles se achavam os poderosos, porque eles tinham uma arma secreta. Você sabe qual que era a arma secreta dos filisteus? Eu sei que você sabe. Esta era a arma secreta dos filisteus. Um homem de quase 3 metros de altura, 2,90 para ser exato. Ele usava uma lança pesada. A sua couraça era de escamas, também pesava 60 quilos, muito pesado. Ele usava caneletas, ele era muito forte e ele se achava. Então, essa era a arma secreta dos filisteus. E esse homem, o nome dele era Golias, ele era da cidade de Gate. E ele chegava todos os dias e fazia um desafio para os homens de Saul. Eu quero saber quem de vocês tem coragem para lutar comigo, porque quem lutar comigo e me vencer, nós seremos seus escravos. E se vocês perderem, vocês serão os nossos escravos. E esse Golias arrogante chegava para Saul. Saul não tinha nem coragem de olhar para ele. Olha que Saul era um homem grande também, mas não tão grande quanto Golias. E todos os dias, de manhãzinha, no acampamento
dos filisteus e dos israelitas existia esse vale. E era todos os dias que Golias ia e chamava um dos soldados de Saul para lutar contra ele. Não precisava todo mundo vir, não. Precisava só de um. Mas quem é que tinha coragem de encarar esse gigante? Todo mundo era pequenininho perto dele. E foi passando o tempo, foram 40 dias esse desafio. Todos os dias Golias, ninguém vem lutar comigo? Vocês não têm coragem? Eu quero um só que seja corajoso e venha lutar comigo. Mas não aparecia nenhum corajoso, nem Saul. E eles estavam preocupados e envergonhados. E 40 dias. Mas sabe o que aconteceu? Lá na casa de Davi, o pai dele, Jessé, chegou um dia para ele e falou: Davi, você vai pegar e vai levar 10 queijos, 10 pães e grãos torrados para os seus irmãos e para todo o destacamento lá que está com ele lá. Entrega para o comandante porque eles devem estar com fome. Eles estão lutando contra os filisteus. Vai lá. Davi tinha que andar bastante, então Davi acordava de madrugada. Davi sempre levava algumas coisas para os soldados lá no acampamento. Mas um dia, que era no 40º dia, Davi foi chegando e não tinha visto ainda esse tal de gigante Golias, porque não tinha dado certo ainda dele chegar no horário que o Golias estava fazendo o desafio. E ele chegou num dia e entregou a comida para o comandante, deixou aqui com o comandante, chegou e foi ver se os irmãos dele estavam bem, que foi para isso que o pai dele falou: vai lá saber se seus irmãos estão bem. E quando ele chegou e estava falando com um soldado perguntando pelo irmão dele, Davi, nesse dia, viu o gigante vindo com o escudeiro dele e Davi ouviu o gigante falando assim: eu quero saber quem é que vem lutar contra mim, quem é que tem coragem. Já estou cansando de falar com vocês. Não tem um que seja corajoso para vir lutar comigo? Todos os dias eu venho aqui. Vocês são covardes? Ninguém vem me enfrentar? Vamos, venham, porque se um de vocês me vencer, eu serei seu escravo. Venha. Aí Davi falou: quem é esse homem que está falando assim com vocês? E vocês estão deixando ele falar assim? Aí os homens falaram assim: o rei falou que quem quiser lutar contra ele, o rei vai dar muitas riquezas, grandes riquezas para quem vencer. Além disso, vai dar sua filha como esposa e também vai isentar a sua família de pagar impostos para o rei. Mas Davi já ouviu isso, já ficou animado. Nossa, não vai precisar pagar imposto, a minha família paga imposto para o rei. Nossa. E daí, um irmão do Davi chegou e falou assim: o que você está fazendo aqui? Você deixou as nossas poucas ovelhas sozinhas lá? Você não sabe que não é para você ficar aqui? O que você está fazendo aqui? Davi falou para ele assim: o que eu fiz de errado? E Davi nem ligou para o irmão dele falando. Acho que o irmão dele estava com inveja dele, porque Davi só queria conversar ali e o irmão dele deveria estar chateado de estar ali na guerra. Era talvez ciúmes, porque já sabia que Davi tinha sido ungido. E aí Davi perguntou para outro: o que vai acontecer com quem lutar contra esse gigante? Aí um outro homem falou assim: olha, o rei vai dar grandes riquezas, vai dar a sua filha como esposa e também vai isentar a sua família de pagar imposto. Aí enquanto Davi estava lá conversando, o rei ficou sabendo que Davi estava lá e mandou chamar Davi. E Davi veio e falou com o rei. E falou assim: eu posso lutar contra esse gigante? Ele está afrontando o exército de Deus de Israel. Eu venço esse homem. Pode deixar que eu vou lá lutar contra ele. Vocês não precisam ficar com medo, que nosso Deus é muito maior do que esse Golias aí. Aí o rei falou assim:
Você é só um jovem, você não pode lutar contra ele. Ele já aprendeu a lutar desde a mocidade dele, ele sabe fazer, ele sabe lutar. Você não sabe lutar, você não tem experiência. Davi falou assim, não, eu, quando cuido das minhas ovelhas, eu já lutei contra um leão e joguei uma pedra nele e Deus me deu tanta força que eu consegui tirar a ovelha da boca do leão e matei o leão. Não, eu também já lutei contra um urso que veio pegar as minhas ovelhas e Deus me deu força e eu lutei contra o urso. Eu posso lutar contra esse Golias também? Porque Deus vai me dar força. Davi falou, ninguém deve ficar abatido, com medo por causa desse filisteu. Teu servo, rei, irá lutar contra ele. Quando Davi falou que ia lutar contra o Golias, o rei falou, então você vai colocar o meu capacete. O rei deu a sua roupa de guerra para Davi vestir. Davi colocou o capacete e colocou a couraça, mas Davi não aguentava nem dar um passinho, porque estava muito pesado. Davi falou para o rei, eu não consigo usar essa roupa. E tirou a roupa e foi enfrentar o gigante. Quando Davi foi chegando perto do gigante, o gigante veio e falou assim, que é isso? Quando olhou para Davi, falou assim, por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E aí o Golias começou a invocar os deuses dele, falou, meu Deus é muito mais forte, venham vocês em mim, porque eu quero vencer esse menininho aí. Vou dar a sua carne como comida para as aves do céu e os animais do campo, você com um pedaço de pau. Que é isso? Ele viu que Davi era só um menino, mas Davi falou assim, e você? Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará em minhas mãos a sua vida e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Darei os cadáveres do seu exército como comida para as aves do céu, para os animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, e todos saberão que não é por espada e por lança que o Senhor concede a vitória, mas a batalha é do Senhor. Que você venha. Golias achou, tá ganha essa batalha. Enquanto o Golias estava olhando para Davi, Davi foi perto de um rio e pegou umas pedrinhas lisas, 5 pedras, e colocou na sua bolsa. E Davi colocou a pedrinha, a primeira pedrinha ele colocou na sua funda, girou. Golias, quando viu aquela pedrinha, falou, que é isso? Ele vai brincar comigo com uma pedrinha? Mas ele nem sabia que Deus que fez a pedrinha iria dar força para Davi. E Davi girou. E quando Davi soltou a pedrinha, a pedrinha foi exatamente bem na testa do Golias, que cravou na cabeça do Golias e o Golias caiu ao chão com uma pedrinha lisa que bateu bem na testa dele e encravou. Neste momento, Davi subiu em cima de Golias e cortou a sua cabeça para não dar chance nenhuma. E pegou as armas de Golias e ficou para ele. Pegou o capacete, pegou a lança. Enquanto Davi estava pegando as armas do seu inimigo que estava ao chão morto,
Os soldados filisteus, quando viram que o seu herói estava morto, fugiram, começaram a correr com medo. E os israelitas foram atrás dos soldados filisteus e foram matando eles pelo caminho. E os soldados israelitas invadiram o acampamento dos filisteus e ficaram com todas as riquezas que os soldados deixaram para trás. E essa foi uma vitória do povo de Israel sobre os filisteus. Mas essa guerra só foi vencida porque Deus estava com Davi. Porque Deus se agradava do coração de Davi. Porque Davi, ele sabia que ele era frágil, pequenininho, mas ele cria em Deus e sabia que ninguém prevalece contra o exército do Deus vivo. Ele sabia que Deus era o Deus vivo. E depois disso, Davi, ele se tornou um soldado de Saul. E ele foi para todas as guerras que faziam contra os israelitas, lá Davi estava. E Davi se tornou um comandante do exército de Saul. Ele ia à frente para lutar contra os inimigos do povo de Israel. Isto era Deus treinando Davi para ser o rei. O futuro rei, ele ainda não era rei. Até que chegou o dia que Saul morreu e Davi se tornou rei, porque todo o povo de Israel sabia que a força de Davi vinha de Deus e respeitavam Davi e gostavam de Davi, porque Davi sempre foi um homem segundo o coração de Deus. E você? Do que você tem medo? Não tenha medo, confie em Deus. A continuação de Davi está na Bíblia. A tia não vai contar mais. Mas se você quiser saber, está em 1 Samuel. A tia parou no capítulo 17. Vai no capítulo 18, você vai ver sobre a inveja de Saul contra Davi, a amizade de Davi. Ele fez uma grande amizade com o filho de Saul chamado Jonatas. Eles se tornaram grandes amigos. Depois Jonatas morreu. Depois Davi teve que fugir porque Saul tinha muita inveja dele. E depois foi passando o tempo, Davi foi lutando até que Davi chegou o dia que ele se tornou rei. Mas você que vai lá ver. Pede para alguém ler para você ou você leia 1 Samuel a partir do capítulo 18, tá bom? Vamos orar agora? Os meus pezinhos juntos estão. Cruzo os dedinhos das minhas mãos, abaixo a cabeça com atenção, fecho os olhinhos em oração. Papai do céu, que legal foi a história de Davi, um menino como eu, que não teve medo de ir à luta e venceu um gigante. Me ajuda a vencer os gigantes que se levantam contra mim. Que me traz medo, o Senhor sabe. O Senhor conhece a minha vida. Me ajuda a ser corajoso e forte. Em nome de Jesus, amém. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima história. Dê um like lá se você gostou. Um beijo. Até a próxima. Tchau.